Você já pensou em diagramar o seu livro? Já teve algum problema com gráfica? Existem alguns cuidados que devem ser tomados para ter o seu livro impresso de maneira profissional como você certamente quer. Nesse vídeo, vou te dar 8 dicas para você cuidar e ter o trabalho bem feito para garantir o melhor livro impresso que você pode ter. Vamos lá! Que tal se autopublicar de maneira impressa? Para isso, você precisa diagramar o seu livro. O problema é que você quer ter uma diagramação profissional, não uma qualquer, certo? E se você pudesse aprender a usar um programa profissional de diagramação e ter o seu livro dos sonhos feito por você, e ainda adquirir uma habilidade que poderá ser usada não só no livro atual, mas nos próximos também? É isso que eu quero te ensinar no curso prático de diagramação de livros. Vou te mostrar o passo a passo para criar o seu projeto gráfico no InDesign e diagramar o seu livro botão a botão. Aí é só você assistir e replicar. E ainda recebe o projeto de InDesign feito no curso para você já ter um ponto de partida para fazer o seu livro. Acesse o link na descrição do vídeo e se autopublique de forma impressa e ganhe uma nova habilidade para ser usada em todos os seus próximos livros. E aí, Teller, Mauro Platino aqui, tudo bem? Diagramar um livro é um processo que exige muitos cuidados em diferentes momentos do processo. Alguns durante a própria diagramação, alguns antes e outros após, já na pré-impressão. Você já diagramou o seu livro ou está pensando em diagramar para se autopublicar enviando a sua publicação para uma gráfica? Preste atenção nessas 8 dicas que vou te dar para não ter problemas com a impressão final. A primeira dica é escolher uma fonte legível. Ter uma fonte legível e de fácil leitura para o corpo do texto é essencial para uma boa experiência do leitor, facilitando a leitura e a compreensão do texto. Assim, é importante escolher uma fonte que seja apropriada para o tipo de livro que você está criando, seja ele um romance, um livro de não ficção ou um livro infantil. Para um romance ou um livro de não ficção, uma letra com serifa é a melhor escolha, pois facilita a leitura de grandes blocos de texto. Já se você escreve livros infantis, uma letra sem serifa pode facilitar a leitura de crianças. Mas além da fonte correta, você deve pensar no tamanho da fonte, e isso deve combinar com o resto do projeto gráfico, que depende de outros elementos, como margem, figuras, elementos e tamanho do livro. Minha sugestão é que você faça testes até achar o tamanho ideal para que a sua história seja exibida. E já que falei desses outros elementos do livro, a segunda dica é ter a margem adequada. As margens servem para dar espaço para o texto e evitam que uma página fique sobrecarregada de informações, prejudicando a leitura. É importante ter uma margem de pelo menos 1,5 cm em todas as páginas do livro, mas existem diferentes tipos de margens em diferentes projetos gráficos. Se você quiser ver mais sobre esse assunto, você pode assistir esse vídeo aqui do canal sobre diagramação, onde eu falo tudo sobre isso. É só clicar no card aqui em cima. Junto com fonte e margem, outro item essencial, ainda pensando no bloco de texto, é o espaçamento entre linhas. Ele é importante para a legibilidade e facilidade de leitura do livro. É importante garantir que o espaçamento entre linhas e também entre letras seja consistente ao longo do livro e que ele seja adequado para a fonte escolhida e para o seu tamanho. Estamos muito acostumados a pensar no Word em entrelinhas simples, 1,5 ponto ou duplo. Mas em programas profissionais como o InDesign, escolhemos o tamanho exato e nem sempre a melhor experiência se dá com uma entrelinhas de 1 ponto a mais que o tamanho da letra. Sugiro você testar o mesmo parágrafo em diferentes tamanhos de fonte e entrelinhas e descobrir qual tem a melhor legibilidade. Essas 3 primeiras dicas foram bem relacionadas com o texto do livro em si, mas nem só de texto se faz uma boa diagramação, há outros cuidados a serem tomados. Mas antes de falarmos sobre eles, se inscreve aqui no canal e ligue o sino para não perder nenhum conteúdo e evoluir cada vez mais a sua carreira literária. Saindo então do bloco de textos, vamos para a dica 4, a configuração de cor. Essa etapa é essencial e muitas vezes é esquecida por quem quer diagramar o seu livro.
Impressoras profissionais que irão fazer o seu livro só imprimem arquivos enviados em CMYK. CMYK é a sigla para ciano, magenta, amarelo e preto, que se diferencia do RGB, que é o vermelho, verde e azul, que é o modelo de cor para artes digitais que são exibidas em telas, como esse vídeo aqui. Se você diagrama o seu livro no Word, os arquivos exportados serão sempre em RGB, então os arquivos não serão impressos em gráficas profissionais. O uso de CMYK é indispensável para garantir que as cores do livro impresso sejam precisas. Você já imprimiu uma arte colorida do Word e notou que as cores impressas não eram iguais às cores que você via na tela? Agora imagine esse problema em todo o seu livro. Essa é a dor de cabeça que você pode ter se não cuidar do perfil de cor escolhido. E já que falei do cuidado com as cores, podemos falar do cuidado com a qualidade das imagens, a nossa dica 5. Você já imprimiu também uma foto e notou que ela saiu toda granulada em uma página? Esse é o problema mais comum de quem quer incluir imagens em uma publicação: usar imagens de baixa qualidade. O WhatsApp fez com que todos se comunicassem mais rápido e que compartilhassem arquivos de forma muito mais fácil do que antes. O problema do WhatsApp é que para enviar imagens, por exemplo, ele comprime a imagem e diminui a sua qualidade. Assim, a transferência do arquivo fica mais rápida e se gasta menos dados nesse processo. Como poucas pessoas sabem disso, acabam usando imagens recebidas pelo WhatsApp para colocar em seus projetos, e o resultado é uma imagem granulada na impressão final. Então, cuidado para usar apenas arquivos originais em alta resolução. Na dúvida, sempre transfira esses arquivos por e-mail. E claro, as imagens sempre precisam estar em CMYK também, pois como são arquivos digitais, por padrão elas estão em RGB. E já sabemos que arquivos RGB têm as suas cores alteradas na impressão. A sexta dica e última sobre arquivo de impressão é cuidar o formato do arquivo. É imprescindível que o formato final entregue deva ser o que a gráfica trabalha e com as características que a impressora deles utiliza. Cada gráfica tem o seu próprio maquinário e cada maquinário tem as suas características específicas para os arquivos que recebe. Então, sempre busque gráficas antes de fazer o seu projeto gráfico. Escolha que fica melhor para você, mas sempre se certifique de ter as informações necessárias de como seu arquivo final deve ser enviado a eles. Algumas coisas eles só poderão te dizer quando você já tiver a diagramação, como o tamanho da lombada do livro, já que esse tamanho depende da quantidade de páginas do tipo de papel que você escolher. A maioria das gráficas solicita o seu arquivo em PDF, mais especificamente o PDF X1A, que é específico para a impressão e garante a precisão das cores e das imagens. Mas é sempre bom conversar com a gráfica e ver se é esse mesmo que ela necessita. E já que falamos de arquivos para a gráfica, já entramos no nosso terceiro e último bloco de dicas, que é a pré-impressão. A dica 7 é solicitar uma prova de impressão. Busque gráficas que ofereçam isso. Assim, você terá uma prévia do seu livro e poderá ver se algo está saindo errado e precisa ser modificado. Entre os itens que você deve avaliar estão a qualidade de imagens, precisão das cores, legibilidade do texto, margens suficientes e a consistência do projeto gráfico. Ou seja, se o livro é visto como uma unidade única em seu projeto e não há diferenças de diagramação entre páginas e capítulos. Isso é importante para trazer a aparência profissional que você quer para a sua publicação. Com isso, podemos falar da nossa oitava e última dica. Ela não faz parte do processo de pré-impressão em si, mas faz parte de todo o projeto da sua publicação: a comunicação com a gráfica. A partir do momento que você for começar a diagramação, você já irá buscar orçamentos com gráficas e decidir qual é a melhor opção para você. Depois dessa decisão tomada, sempre fique em contato com a gráfica para criar o arquivo com as características que ela necessita para a impressão. Inclusive, converse com ele sobre prazos, sobre o processo de impressão em si. Muitos até te convidam a conhecer o parque gráfico se você quiser. A comunicação é essencial para garantir que o livro seja impresso corretamente e de acordo com as suas expectativas. E aí, pronto para começar a diagramação do seu livro?
Se você quiser diagramar de forma profissional, aprendendo passo a passo para criar o seu projeto em um programa profissional, conheça o curso prático de diagramação de livros. Lá você tem um caminho para criar o seu projeto no InDesign e se autopublicar de forma independente, também de maneira impressa. Acesse o link do curso na descrição do vídeo ou no card aqui em cima. E se quiser saber mais sobre publicação, acesse essa playlist do canal para ter diversos conteúdos sobre esse tema. Uma ótima diagramação para ti, te vejo lá no curso ou aqui no próximo vídeo. Até mais!